A graça de Deus. O texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, nos diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você sabe, quando surge essa pergunta, né? O que é a graça de Deus? Há várias respostas para isso. Primeira resposta número 1. Eu tenho 5 respostas aqui. O que é a graça de Deus? É o favor de Deus para com a nossa vida no que diz respeito a Deus ter nos escolhido para salvação. Então há um chamado para salvação. Como detalhe e exemplo, eu te mostro Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, pela graça. Então existe a graça da salvação. Eu acredito que, em termos de importância, ela está no topo de tudo. É mais importante reconhecermos a salvação de Cristo Jesus do que qualquer outra coisa nesse mundo. Mas é claro, Deus, Ele não apenas salva, Deus salva e abençoa. Diga isso, o mesmo Deus que salva é o Deus que abençoa. Em segundo lugar, eu diria que graça de Deus é um benefício que Deus tem para os salvos, no que diz respeito a uma herança que Ele nos concede, a bênçãos que Ele nos oferece. Já estudamos isso aqui há 2 meses atrás. O livro de Efésios 1, versículo 18 diz, é uma espécie de oração, esse trecho da Bíblia Sagrada. Paulo diz assim: que sejam iluminados os olhos do vosso coração, que vocês acordem, vejam, enxerguem, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança no meio dos crentes, no meio dos santos. Então existe a graça de sermos abençoados. A quem Deus chama, Deus salva, Deus consagra, Deus abençoa. Em terceiro lugar, é a própria mensagem revelada aos homens. Nós, na nossa igreja, na Igreja Cristo Vive, batemos muito nessa tecla, né? Nós pregamos a mensagem da graça de Deus. Ela é salvação, ela é bênção, ela é mensagem. Tanto que João 1,16 diz assim: todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Há um outro texto de Paulo que ele diz: a graça de Deus tem muitas formas, a multiforme graça de Deus. Em quarto lugar, uma quarta resposta para o que é a graça de Deus: é a fonte de nossas habilidades e talentos. Daqui a alguns minutos vocês vão ver os irmãos que produziram a cantata, uma cantata simples, mas com um conteúdo poderoso, uma mensagem poderosa, falando do Natal e falando da transformação que há em Jesus. E quem pôs os textos, quem gravou com a sua voz, quem fez coreografia de danças, quem tocou músicas ou vai cantar ao vivo, com um playback ou não, quem vai passar um slide, quem vai mexer na iluminação, todos vão fazer coisas por causa dos dons e talentos que Deus repartiu com cada um de nós. Isso é graça de Deus. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu não tenho um dom, um talento por um mero acaso. E a vida, simplesmente a vida, a minha trajetória me forjou e agora eu posso te servir, eu posso apresentar algo bom para você, eu posso te apresentar uma ótima aula, sei lá, te passar um curso por causa da capacidade que eu recebi de mim mesmo. Não, até o mais talentoso palestrante, até o mais especializado médico em qualquer área da medicina, eles têm dons e talentos por causa de algo que está no pano de fundo da vida de todos nós: graça de Deus. E a minha quinta resposta, que são apenas 5 de talvez dezenas de respostas para o que é a graça de Deus, é a presença
do próprio Jesus conosco. Eu sinto nesta hora a presença de Jesus aqui. Eu sei que Ele está entre nós, contemplando nossas ações, vendo os nossos louvores, nossas mãos levantadas, nossos cânticos, ouvindo nossas orações. Ele está curando neste lugar, Ele está restaurando pessoas, Ele está agindo em pessoas que estão pela internet nos assistindo, algo extraordinário. Ele faz milagres à distância. A presença de Jesus conosco, onde quer que estejamos. Isso é pura graça de Deus. E a presença de Jesus, ela se deu neste mundo, quando miraculosamente Ele foi nascido de uma mulher, de um ventre. Jesus, a imagem do Deus poderoso, o Filho de Deus, o grande Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, há 2020 anos atrás, Ele foi nascido de mulher. Ele teve um corpo como o que nós temos. Ele sentiu os mesmos dramas, os mesmos pesos e as mesmas aflições que todos nós podemos sentir. A diferença foi que Jesus nasceu sem um pingo de pecado. Cresceu e viveu sem uma mácula, sem uma mancha de pecado. E justamente por isso, não apenas um bom homem estava morrendo por alguém que não era tão bom assim. Ou seja, Jesus morrendo por mim e por você. Não apenas o bom morrendo pelo mal, o que é muito louvável. Mas o justo, o puro, o imaculado, o santo, morreu por todos nós que estávamos afundados num poço cheio de lama. Esse poço é chamado de poço do pecado. Então a presença de Jesus, ela veio desde 2020 anos para cá. A luz nasceu. A luz para um mundo tão tenebroso brilhou. A imagem de Deus se fez presente. Ele viveu como a gente. Olha o detalhe de João 1, versículo 1. No princípio, na criação de tudo, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Na verdade, diz o 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz, ela resplandece nas trevas. As trevas não prevalecem contra ela. É bem assim. Se acende uma pequena lâmpada na escuridão, é o suficiente para iluminar o caminho. Versículo 9. Saber do que eu estou falando. João dizendo, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina o homem, ilumina o coração do ser humano. Ele não estava falando apenas do poder criador de Deus, que Deus disse, haja luz e houve luz, haja terras, divisão de água, animais, crie-se o homem. Não, mas ele estava dizendo, aquela força criadora que saía da boca de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, era alguém. Lá no versículo 14 diz, e o verbo se fez alguém, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E claro, pelo menos aqueles daquela época, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Se alguém poderia ser considerado naquela época filho de Deus, esse era o único que poderia ser tido ou dito, né, como o Filho de Deus, Jesus. É esse Jesus que naturalmente morreu, a luz, para alguns, né, a luz se apagou, ele foi até sepultado, mas a morte não pôde detê-lo, a luz reacendeu. Esse Jesus que veio ao mundo, se fez carne, se fez homem, que era o único que podia ser tido como Filho de Deus, ele morre, ressuscita e ele nos chama para perto dele. Agora ele não é apenas o unigênito,
Agora ele é o primogênito. De único filho, ele se torna o primeiro filho. Sabe de quantos irmãos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 30, 100, 200, milhares e milhares. Eu e você. Isto é graça de Deus. Isto é maravilhosa graça de Jesus. É por isso que quase o mundo inteiro, comemora o nascimento de Cristo. É por isso que praticamente o mundo inteiro, quase que o globo terrestre inteiro, comemora a vinda do Messias. Então, amados, para fechar aqui esse entendimento, ter Jesus conosco é parte desta graça de Deus que é transformadora. Porque você saber que Ele morreu por você, você sendo pecador, isso te transforma de dentro para fora. Isso faz parte da graça de Deus, que é libertadora. Em vez de eu pensar e imaginar que a minha vida está presa às forças malignas que se espalham por esse mundo, calma aí. A verdade é que Jesus veio me libertar do pecado, me tirar das mãos e das garras do inimigo. Eu sou liberto, e isso é libertador. Isso é inigualável. A luz nasceu de um modo maravilhoso. Por algum momento ela se apagou. Jesus morreu, mas Ele morreu para nos substituir, ainda bem. E a luz voltou a brilhar. Cristo ressuscitou. Agora Ele está vivo. Agora Ele está entre nós. Nós dizemos isso todas as vezes que falamos o nome da nossa igreja. Cristo vive. Ele morreu, ressuscitou, está entre nós, e agora nós podemos afirmar que Cristo vive. Então a grande bênção da graça de Deus é essa, de termos a presença de Jesus conosco, que você sinta essa presença aí no seu coração. E nós nele, eu preciso fechar com alguns exemplares do que essa graça de Deus fez, transformou e libertou a nossa vida e de modo inigualável. Nós nele, Jesus em nós. Romanos 3:24 diz que fomos justificados, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Olha aí, mais um parâmetro da graça, mais um reflexo da graça, mais um desdobramento da graça. É um leque que vai se abrindo. A gente foi justificado mediante a redenção que há nele, em Cristo Jesus. Então o que há de mais importante para mim e para você, quando alguém te disser assim, Feliz Natal, é saber que Jesus realmente nasceu e vive em nós, e está vivo até hoje e nos justificou. Olha o Romanos 6:23, nós nele, ele em nós, diz que nós temos a vida eterna, porque o salário do pecado, você sabe, tudo tem consequência nesse mundo, e o pagamento pelo seu trabalho é dinheiro na tua conta no fim do mês. Agora o pagamento pelo pecado é a morte. E aí a gente já nasceu debaixo do pecado, então o que a gente tinha para receber era morte. Mas ou seja, diferente de recebermos o pagamento por aquilo que a gente já carregou, que é o pecado, diferente disso, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom gracioso, dom gratuito. Aqui é mais no sentido, não no sentido de graça, de graciosidade, do que de gratuidade. Porque, irmãos, custou caro a morte de Cristo na cruz. Custou caro. Sabe? Aqui está falando de graciosidade, de graça, de benefício, de cuidado de Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele mesmo antes de você nascer, Ele já tinha pensado
em você e já tinha providenciado o escape. Você iria nascer como todo mundo, debaixo do pecado, com uma sentença: você merece morte. Mas, diferente disso, graciosamente, olha aí a graça de Deus de novo. Eu te dou vida e eu te dou vida eterna. Então nós nele, ele em nós, diz 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é uma nova pessoa. As coisas antigas, em vez de te massacrarem, de te perturbar, elas já passaram. Mas o que eu tenho para frente? Não tem muita coisa nova. Tem sim, eis que se fizeram. Nós temos uma transformação de vida por causa de Jesus, por causa da sua graça, porque ele nasceu. Bendito Natal, bendito nascimento, felicíssimo foi esse nascimento, Feliz Natal! Em último lugar, eu quero apresentar o Efésios 2,10, que diz: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia, aleluia. Deus é perfeito ao ponto de preparar bons caminhos, boas obras e criar uma conexão entre você e esse caminho. Ele diz: eu preparei você para essas boas obras. Ele não deixa a gente seguir a sorte. Ele não deixa a gente seguir o acaso. Ele não quer que você seja guiado pelos astros, sabe? Por um sinal, por um signo, pela história, pelo sobrenome. Não! Deus criou caminhos ótimos, maravilhosos, para que nós andássemos por esse caminho. Amado, só fica de fora disso, só fica de fora desta, só não entende isso. Eu não sei que tipo de pessoa. Porque é exatamente numa mensagem como essa que se desperta dentro da mente, do coração de um eleito de Deus, de um escolhido de Deus, esse tipo de verdade. E a pessoa vira a chave, a pessoa muda, ela transforma, ela diz: eu posso andar em caminhos de boas obras? Eu posso ser uma nova pessoa, ter uma nova história? Eu posso ter em vez de ter o salário do pecado, que é a morte, eu posso ter o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Eu posso ser justificado de todo um passado que bispo, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito tanta coisa errada que eu fiz, mas agora já era. E aí Cristo te justifica. Isso aqui, eu volto a dizer, isso é inigualável, isso é transformador. Isto aqui é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Assim seja, assim disse o Senhor. A graça de Deus está sobre nós, transformando, mudando, estabelecendo coisas novas.